Fala, galera! Vamos dar continuidade à nossa discussão das questões do Decreto 7.508, dando aquelas dicas essenciais para você gabaritar toda e qualquer prova da sua residência e também dos concursos. Lembrando, o Decreto 7.508, o marco jurídico que regulamenta a nossa Lei Orgânica da Saúde 8.080, tá certo? No bloco anterior, nós falamos até a questão 3. Vamos dar continuidade a partir da questão 4. Vamos nessa? Então vamos em frente, que atrás vem gente, nós não temos tempo a perder, como já dizia, né, o nosso querido e saudoso Renato Russo. Vamos cá. Então, questões comentadas, né, e dicas essenciais, porque não adianta só dar o gabarito, nós precisamos explicar os porquês. Considerando a importância dos índios para o Brasil, e a dívida histórica da nação com essa população, assinale a alternativa que está de acordo com o Decreto 7.508 acerca dessa temática. Questão interessante, ela traz uma contextualização no sentido de resgatar, né, a nossa dívida cultural, social, econômica, ou seja, todos os tipos possíveis de dívidas que nós temos com a população indígena e associa, né, ao Decreto 7.508. Então, lembrando, desde lá da Lei 8.080, nos artigos 19, está claro, né, que nós temos um subsistema de atenção à saúde indígena que é regulamentado pela Lei 8.080, tá? E que devem existir regramentos diferenciados para essa população por conta da especificidade cultural. Além disso, não esqueçam nunca em relação à população indígena que o financiamento das ações e serviços de saúde são de obrigatoriedade da União, mas que existe a possibilidade dos estados, municípios e outras organizações governamentais e não governamentais participarem do financiamento. Por que essa observação? Porque toda a parte de financiamento do SUS, ela é compartilhada, ela é feita pelas 3 esferas de governo em conjunto. No caso da saúde indígena, no seu subsistema de atenção à saúde indígena, existe essa particularidade em relação ao financiamento direcionado, né? Ou seja, de forma obrigatória para a União, havendo a possibilidade para os outros estados, para os outros entes da federação. Mas lembrem-se, se a banca trouxer apenas da União, está errado, porque temos a possibilidade dos estados, municípios e outras instituições governamentais e não governamentais participarem desse financiamento. Então vamos cá. Então vamos voltar à nossa questão. Então, letra A. Apesar de reconhecida como ímpar a construção histórica do Brasil, a população indígena não é particularizada no decreto citado. Nós sabemos que é particularizada, já trago aqui, né, para vocês relembrarem, e mesmo que você não soubesse, não tem como falar de população indígena sem falar de particularização, por conta principalmente da toda a questão histórica e cultural. Letra B. O documento estabelece o acesso diferenciado condizente com as especificidades, ou seja, esse acesso diferenciado está alinhado a que princípio doutrinário do SUS? Ao princípio da equidade. Condizente com as suas especificidades e a necessidade de integralidade, ou seja, se eu vou ofertar ações e serviços de acordo com a necessidade, consequentemente eu vou estar alcançando o princípio doutrinário do SUS chamado integralidade da assistência desse povo, consoante com o Ministério da Saúde. E não esqueçam de relacionar também a Lei 8.080, tá? Que versa sobre o subsistema de atenção à saúde indígena. Então, nosso gabarito, letra B de bola. Letra C. A normativa elucida o acesso igualitário por meio da atenção básica no sítio urbano, primando pela universalidade, sem discriminar os indígenas. O acesso terá regramentos diferenciados. Então, ele não é um acesso igualitário. Lembre-se, para que eu possa ter um acesso diferenciado, ou seja, para que eu possa ter regramentos diferenciados, eu não posso atender de forma igual. Eu tenho que usar do princípio da equidade, né? Do conceito da equidade, que é tratar diferentes os diferentes. Então, aqui a questão está errada por conta do acesso igualitário. É só lembrar que a população indígena tem regramentos diferenciados, ou seja, desiguais por conta do seu perfil desigual, ou seja, equidade. Lembre-se sempre o que a Pro fala. A equidade, ela antecede, inclusive, a igualdade.
para que nós tenhamos um dia no nosso país a igualdade, vamos precisar caminhar muito no sentido da equidade, ou seja, diminuir as iniquidades, inclusive e principalmente para a população indígena. Continuando na questão, letra D, o decreto dispõe sobre a saúde indígena, visando preservar a autenticidade cultural. Para isso, o acesso é restrito ao nível da aldeia local. Não é um acesso restrito, começa sim o acesso dentro dos distritos sanitários, dentro e próximo da aldeia local, mas o SUS serve de retaguarda para os outros níveis de assistência que devem estar organizados em rede. E letra E, a população indígena terá, enquanto porta de entrada, um serviço de atenção hospitalar de alta complexidade. Não é assim para todos, imagine para a população indígena. A população indígena terá como porta de entrada preferencial também as ações da atenção básica, que são organizadas para essa população de forma diferenciada, porque estarão dentro da aldeia e constituindo o quê? Os distritos sanitários especiais indígenas, os D6, tá certo? Então, nosso gabarito, letra B de bola. Então, aqui, de acordo com o artigo 11 do Decreto 7.508, a população indígena contará, olha o que a Pro falou, com regramentos diferenciados de acesso, ou seja, vamos utilizar aqui o princípio da equidade, tratar de forma diferente os diferentes, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade da assistência integral à saúde. Esse acesso, de acordo com a necessidade, nós estamos falando aqui da integralidade. De acordo com disposições do Ministério da Saúde. Ou seja, é uma questão Ctrl+C, Ctrl+V, mas precisamos se entender na sua máxima, no seu todo, tá certo? Vamos em frente. Questão 5, residência USP. Na organização do SUS, a região de saúde é um espaço, olha o comando que a Pro já deu a dica para vocês, contínuo, constituído por grupos de municípios limítrofes, delimitados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, com redes de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Para ser instituída, a região de saúde deve conter, no mínimo, as seguintes ações e serviços. Essa é uma das questões mais cobradas em prova, tanto para residências quanto para concursos, que traz o que para a gente? Quais são as ações mínimas necessárias para a constituição de uma região de saúde? Está lá no artigo 5º do decreto. Então, nós sabemos que o decreto 7.508, ele traz novas portas de entrada e traz esse arranjo de região de saúde, que é um espaço geográfico constituído por um agrupamento de municípios limítrofes. Lembrando que o conjunto desses municípios devem ter, no mínimo, não é que todos terão que ter tudo, mas sim, pelo menos, esse conjunto deverão ter, no mínimo. E se tiver mais pró, ótimo, de boa. Mas, de acordo com o decreto, são pré-requisitos mínimos para a constituição de uma região de saúde. E quais são eles? Ter atenção primária, uma rede de urgência e emergência, a rede de atenção psicossocial, trabalhar e atuar no sentido da vigilância em saúde e os serviços especiais ambulatoriais e hospitalar, e a rede hospitalar, tá certo? Lembrando, para não confundir com as portas de entrada do SUS, que também, né, numa prova, vocês podem, claro que eu sei que vocês não vão fazer isso, mas devem ter muita atenção para não cair em pegadinha, porque as portas de entrada são bem parecidas com os requisitos mínimos. Quais são elas? A atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e os serviços especiais de acesso aberto, tá certo? Então, quando se falar em região de saúde, nós temos que ter requisitos mínimos de acordo com o decreto 7.508, que são ações e serviços mínimas que foram definidos pelo governo, que parte do pressuposto que com essas ações e serviços a gente consegue, dentro de uma região de saúde, garantir a integralidade da população daquela região de saúde. Por isso, esse pré-requisito. Mas os municípios podem ter mais, só não pode ter menos. Mas, se um dos municípios tem tudo, ou dois dos municípios tem tudo, tá tranquilo? Sim, tá tranquilo. Dentro da região de saúde, é essa a intenção, é de que aqueles municípios com mais aporte, com mais recursos, ajudem os municípios com menos recursos de forma organizada, e não como acontece hoje, um município mandando para o outro e o outro município que recebe o recurso para os seus munícipes tendo que gastar um recurso financeiro para atender usuários de outra localidade.
com a região de saúde, isso fica mais fácil de ser controlado, porque vão existir regramentos descritos em qual instrumento? No contrato organizativo da ação pública, tá bom? Então, vamos continuar nossa questão. Então, é uma questão tranquila que eu sempre digo que primeira pergunta, primeira assertiva, se está errado, a gente nem lê para ganhar tempo. Então, atenção primária, ok. Urgência e emergência, ok. Atenção ambulatorial especializada, ok. Atenção hospitalar, ok. Vigilância epidemiológica e sanitária, não. Seria aqui vigilância em saúde. Atenção primária, ok. Atenção ambulatorial especializada e atenção hospitalar, ok. Mas observem que ela pede, né, no mínimo. Então, nós temos que ter todas as ações mínimas, todos os pré-requisitos. Se não tivesse aqui, no mínimo, tivesse apenas uma região deve conter as seguintes ações e serviços. Aí sim poderíamos não ter todas, mas a questão deixa claro que quer aquelas ações mínimas, ou seja, todas devem estar contempladas. Vamos cá. Atenção primária, vigilância em saúde, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada, urgência e emergência e atenção hospitalar. Então, eis o nosso gabarito, letra C. Questão reiterada em prova. Questão 6. O Decreto 7.508 regulamenta a Lei 8.080, de setembro de 90, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa e da outras providências. De acordo com o decreto, em relação às regiões de saúde, é correto afirmar. Então, o comando da questão são as regiões de saúde, que são o quê, galera? Espaços geográficos constituídos por um agrupamento de municípios limítrofes. Então, a banca deixa solto aqui o que ele quer em relação às regiões de saúde, mas na hora de estudar, eu sempre dou essa dica. Faça o seu mapa mental. Você pega o tema e você mesmo relembra, como a prof fez agora. O que é região de saúde? Então, você mesmo repete. A repetição também faz com que a gente não esqueça o conteúdo. Então, vamos lá. Questão 6. As regiões de saúde serão instituídas pelos municípios? Não. Serão instituídas pelos estados em articulação com os municípios pactuadas, né, respeitando as diretrizes pactuadas pela CIT e não pela CIR. Letra B. As regiões de saúde são instituídas entre municípios limítrofes, desde que no mesmo estado da federação. Até aqui está certo, mas lembre-se que nós podemos ter regiões de saúde interestaduais, ou seja, municípios de um estado e municípios de outro. Um exemplo bem clássico é o que acontece com Juazeiro e Petrolina. Juazeiro, no estado do Pernambuco, e Petrolina. Desculpa, acabou de trocar, e olha que eu sou aqui da região Nordeste e da Bahia, tá? Juazeiro pertence à Bahia e Petrolina pertence ao estado do Pernambuco e foi a primeira região de saúde interestadual, tá? Então, pegadinha tá aqui nesse sentido. Letra C. Para ser instituída, a região deve conter, no mínimo, as ações e serviços de atenção primária, ok, urgência e emergência, ok, atenção psicossocial, ok, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, ok. Observem aqui que algumas bancas separam e as outras trazem como o decreto traz. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar, o decreto traz assim. Algumas bancas trazem atenção ambulatorial, vírgula, atenção hospitalar, vírgula, também está correto. E vigilância em saúde. Então, eis o nosso gabarito. Letra D. Cada município integrante da região de saúde será referência para as transferências de recursos. Não. Quem será referência para a transferência de recursos será a própria região de saúde. Então, a região de saúde, ela servirá também, ela terá a transferência de recursos, porque um município vai transferir o recurso para os outros municípios e vice-versa, ou seja, de acordo com o que está pactuado no contrato organizativo da ação pública. E letra E. As redes de atenção à saúde não estarão compreendidas no âmbito de uma região. Claro que sim. Então, é só tirar o não que a assertiva fica correta. Uma região de saúde estará, né, compreendida no âmbito de uma região de saúde. É só lembrar que essas ações mínimas aqui, que estão lá no artigo 5º do decreto, compõem uma rede de atenção à saúde. Por isso que é correto afirmar que uma rede estará compreendida em uma região de saúde. Então, nosso gabarito, letra C. Então, já como a prof falou, para ser instituída, artigo super cobrado em prova, a região de saúde deve conter, no mínimo,
ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e vigilância em saúde. Lembre da pegadinha aqui em relação ao inciso 4, que algumas bancas podem trazer atenção ambulatorial especializada e também trazer separadamente e atenção hospitalar, porque a gente geralmente memoriza que são 5, mas algumas bancas podem separar aqui, ó, e trazer 6, mas vocês precisam ler com atenção. Questão 7. Para ser instituída a região de saúde, deve conter no mínimo, então vocês já perceberam como essa questão é potente para a prova. Então, o QP aqui de questão de prova para vocês. Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Encontramos o nosso gabarito. Vamos precisar ler as outras questões? Claro que não. É só lembrar que aqui nós já temos o gabarito para você também responder sua prova, não é só ter o conteúdo, é saber como conduzir sua prova. Você vai ganhar tempo, né, já deixando o gabarito correto daquelas questões que você já tem o seu conhecimento. Questão 8. O Estado é o responsável por determinar as regiões de saúde, sendo necessária a articulação junto com os municípios. Perfeito. Contudo, para que seja considerada uma região de saúde, é necessário que serviços básicos sejam oferecidos. Então, aqui está o nosso comando. Ele quer saber, né, ele confirma que para uma região de saúde existir, devem ter alguns serviços básicos, que são aqueles pré-requisitos mínimos que nós já vimos aqui nas 3 questões. Assinale a alternativa que não corresponde, deixa eu tirar o risco aqui para não confundir vocês, que não corresponde ao mínimo que uma região de saúde deve representar. Ou seja, ele quer aqui a exceção em relação àquelas ações e serviços mínimos de acordo com o artigo 5º do decreto. Atenção primária é sim. Serviços de urgência é sim. Centro de transplantes, não. Atenção hospitalar, sim. E atenção ambulatorial especializada, sim. Aqui um exemplo onde a banca separa o inciso 4 do artigo 5º. Então, nosso gabarito, questão tranquila, 8, letra C. Mais uma vez, para reforçar, não tem como esquecer, então deve conter no mínimo o quê? Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e atenção hospitalar e vigilância em saúde. Questão 9. Assinale a alternativa que não identifica uma porta de entrada às ações e serviços de saúde na rede de atenção à saúde. Ou seja, ele quer aqui nessa questão o que não é uma porta de entrada. Então, a prova falou com vocês, inclusive para não confundir, quais são as portas de entrada. Então, primeiro, lá no artigo 2º do decreto, nós temos o conceito de porta de entrada, ok? Segundo, vamos ter também, né, no nosso mesmo decreto, a instituição de outras portas de entrada. Quais são elas? A atenção primária, que se mantém, inclusive como a preferencial, a porta de entrada preferencial, a rede de urgência e emergência, a atenção psicossocial e os serviços especiais de acesso aberto, que são aquelas organizações de ações que são destinadas em relação ao trabalho, ao trabalhador, tá? Mas não esqueçam nunca que a atenção primária continua sendo a porta de entrada preferencial. O que a questão quer? Aquilo que não é porta de entrada de acordo com o decreto. Vamos ver aqui. Então, o que é que nós temos? Serviço de atenção primária é uma porta de entrada, sim, inclusive continua sendo a preferencial, centro de comunicação, ordenadora e coordenadora do cuidado. Serviços de atenção hospitalar e ambulatoriais especializados são portas de entrada? Não! Aqui é uma pegadinha. Aqui nós temos o quê? Um dos pré-requisitos para a instituição das regiões de saúde. Então, é o nosso gabarito. Serviços de atenção de urgência e emergência são portas de entrada, sim. Atenção psicossocial, sim. E serviços especiais de acesso aberto. Então, a banca trouxe para vocês aqui, ó, um requisito mínimo para constituir uma rede de atenção à saúde, uma região de saúde, e que não é uma porta de entrada do sistema, da rede de atenção à saúde. Então, nosso gabarito, letra B. Então, vamos ver, né, daqui a pouquinho quais são as portas de entrada. Eu já falei, mas eu gosto de fixar com vocês. A atenção primária em saúde é reconhecida
como uma das portas de entrada dos usuários do sistema e o centro de comunicação de toda a rede de atenção à saúde. Nesse sentido, o Decreto 7.508 considera como porta de entrada os serviços de atendimento inicial aos usuários do SUS. Então, aqui nós temos o conceito de porta de entrada, sendo considerados também como porta de entrada os serviços de atenção psicossocial, correto. Atenção hospitalar, não. Aqui é um pré-requisito para a região de saúde. Ambulatórios especializados em oncologia, também não. Atenção quaternária, também não. Laboratórios de diagnóstico por imagem, também não. Então, nosso gabarito letra A, que também é uma porta de entrada. Então, tranquila a questão. Então, aqui só para lembrar, lá no artigo 5º, nós temos os pré-requisitos mínimos para a constituição de uma região de saúde. Aqui no artigo 9º, nós temos o quê? As portas de entrada para a rede de atenção à saúde. Então, quais são as portas de entrada? A atenção primária, a atenção de urgência e emergência, a atenção psicossocial e os serviços especiais de acesso aberto. Agora, prestem atenção. Quando ele fala atenção primária, ele fala do nível da atenção primária, mas lembre-se, é para colocar que a saúde da família é uma porta de entrada, porque ela pertence à atenção primária. Se a banca colocar que as equipes da atenção primária são portas de entrada, são. Se colocar aqui, o SAMU é porta de entrada, sim, porque é um ponto pré-hospitalar da rede de urgência e emergência. Se colocar que os CAPs são portas de entrada, sim, porque são pontos da atenção psicossocial. Se colocar que os SERESTs, o CTA, são portas de entrada, sim, porque atendem as pessoas em relação à sua condição de trabalho. Então, fiquem muito atentos que aqui são os serviços. E dentro desses serviços nós temos as ações e os pontos de cada uma dessas conformações de serviços. Então, fiquem atentos que algumas bancas já trazem nesse sentido. Então, essas são as portas de entrada. A minha sugestão é que vocês façam uma tabela separando o que é requisito mínimo para constituir uma região de saúde e o que é porta de entrada. Então, ainda de acordo com o artigo 9º, em seu parágrafo único, mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas comissões intergestores, os entes federativos poderão, é uma possibilidade, criar novas portas de entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características de cada região. Ou seja, essa possibilidade acontece porque, de acordo com respeitando a locorregionalidade, as características de cada região de saúde. Então, tranquilo? Vamos lá. Questão 11. A efetiva articulação interfederativa no SUS é considerada fundamental na pactuação intergestores e para a promoção da equidade da saúde. Tendo como referência o decreto 7.508, a Comissão Intergestores Tripartite compete, entre outras. Então, lá no decreto 7.508, nós vamos ter o que são as comissões intergestoras e também vamos ter as atribuições gerais das três comissões, a CIR, Comissão Intergestora Regional, a CIB, Comissão Intergestora Bipartite, e a CID, Comissão Intergestora Tripartite. E vamos ter também as competências específicas da CIT, tá? Então, a minha sugestão é que você sempre leia as atribuições específicas da CIT, porque em quantitativo de itens ela é menor, então fica muito mais fácil para você fazer, inclusive, uma questão por exclusão. Então vamos lá. Pactuar critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde. Tranquilo, eis o nosso gabarito. Definir a composição da CIT e estabelecer normas de funcionamento. Não é uma atribuição da CIT. Identificar as necessidades locais e regionais. Aqui é uma competência de todas as comissões, tá? Não só da CIT. Estabelecer estratégias que incorporem a avaliação do usuário e das ações e serviços de saúde. Também aqui é uma atribuição comum a todas as comissões. Lembrando, gente, que tanto a CIR, a CIB quanto a CIT são espaços de pactuação entre os gestores, tá? E não há participação da comunidade. Então, questão 11, gabarito, letra A. E aqui, só para a gente lembrar, de acordo com o artigo 32, as comissões intergestores pactuarão. Então, aqui é atribuição comum.
a todas, né? Tanto a CIR, quanto a CIB, quanto a CIT. Os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciados nos seus planos de saúde aprovados pelos respectivos conselhos. Também é de responsabilidade de todas as comissões diretrizes gerais, na pactuação sobre as diretrizes gerais, sobre as regiões de saúde, integração de limites geográficos, referência e contra-referência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos. Diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, ou seja, também é uma atribuição comum a todas as comissões a respeito da organização das redes, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. Responsabilidade dos entes federativos dentro da rede de atenção, de acordo com o seu aporte, seu porte demográfico e o seu desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo as responsabilidades individuais e as solidárias. E, por fim, referências, né, das regiões de saúde intraestaduais e interestaduais. Então, o que está grifado aqui são responsabilidades, né, esses itens comuns a todas as comissões da atenção à saúde para o atendimento da integralidade da assistência. Então, nosso gabarito, tranquilo. Agora, são de competência exclusiva da CIT. Pactuar as diretrizes gerais para a composição das RENASES, né? Nossa Relação Nacional de Serviços. Pactuar critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da região de saúde, em razão, né, do compartilhamento da gestão e pactuar diretrizes nacionais do financiamento e das questões operacionais das regiões de saúde situadas em fronteiras com outros países, respeitando, em todos os casos, as normas que regem as relações internacionais. Então, voltando aqui para a questão, observe onde a banca trouxe pactuar critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde, que é o que consta aqui como uma atribuição, né, específica da Comissão Intergestores Tripartite. Então, nós ficamos esse bloco por aqui, na nossa questão, deixa só olhar aqui, na nossa questão de número 11, e no próximo bloco a gente dá seguimento, né, a partir da questão 13. Então, dê uma olhadinha, fixem bem a questão em relação aos pré-requisitos mínimos para a constituição de uma região de saúde, e quais são as portas de entrada, tá? Isso é questão certa de prova. E vão vendo os desdobramentos que as bancas podem trazer para que vocês não caiam em pegadinha, eu tenho certeza que não. Então, fique com Deus, a gente já volta dando continuidade. E não esqueçam de fazer um alongamento, beber água e não acessar a rede social. É o mal do século, é a gente querer se aproximar demais, né, das pessoas, aproximação distante, porque a gente não está próximo quando a gente está nas redes sociais, muito pelo contrário, a gente perde o foco e perde inclusive a habilidade de se relacionar no tete a tete, no olho, na hora presencial. Então fica a dica da prova. Rede social é bom para a gente estudar, mas também temos que separar o momento de não estar lá, estar presente para as pessoas na vida real, tá certo? Beijos no coração, tchau, tchau, até o próximo bloco.